Voltamos ao assunto, uma vez que por um momento e um problema técnico, nós tivemos que paralisar aquela primeira parte e agora a segunda parte, que vamos falar sobre as lições daquele encontro que Deus promoveu, o encontro com as mulheres e a jovem que fora curada, né? Foram promovidos por Deus enquanto eles se dirigiam ao local de oração. E eu quero frisar bastante isso aqui, porque eu tenho um testemunho a dar para vocês. Deus providenciou tudo o que era necessário para a continuidade da obra. Local de oração, hospedagem. Quem ora percebe a ação de Deus e se junta ao Senhor naquilo que ele está fazendo. Paulo, em comunhão com Deus, pôde ser usado para a libertação da jovem. Deus nos usa e nos supre em resposta às nossas orações. Oremos sempre sem desanimar. E aqui vai um testemunho familiar. A minha mãe orou pela salvação do seu irmão, meu tio Nelson, por 41 anos. Aliás, foi mais do que 41. 41 foi a conta que ela fez e 6 meses depois é que ela recebeu a notícia de que ele tinha aceitado a Jesus Cristo e por mais 5 anos de vida. Foi um servo de Deus, confiante no Senhor e que mudou a história da sua família. Ele, um homem pobre, todo mundo pobre, sem perspectiva de vida. Hoje estão todos eles estabilizados. Eu quero dizer para vocês que vale a pena esse cantinho de oração que a gente tem sempre às sextas-feiras. Pode não parecer nada, mas é a base de sustentação da obra. Nós vamos ver agora o terceiro ponto, que é o encontro com o carcereiro. E os fatos desse encontro, que já até comentamos agora há pouco, sobre Paulo e Silas presos e sofrendo, açoitados e à noite, amarrados, algemados, acorrentados e cantando louvores ao Senhor, em gratidão pelo que Deus estava fazendo, usando a vida deles para alcançar alguém necessitado. E o que é que não aconteceu? O terremoto repentino veio, as correntes se quebraram e Paulo e Silas estavam soltos e foram livres e com um pedido de desculpa feito pelo próprio carcereiro, que era o responsável pela manutenção daquela prisão. E então eles saíram dali da prisão, mesmo machucados, e foram fazer o quê? Eles puderam retornar para a casa de Lídia para orar. O cantinho da oração. Temos lições para nós nesse caso, que é em meio aos sofrimentos, ao invés de murmurarmos, deveríamos cantar hinos de louvor e gratidão a Deus. Vivemos hoje um cristianismo de conforto para nós. Por isso, não nos damos conta do agir de Deus. Nós cristãos não estamos no mundo para vivermos sem sofrimento. Assim disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E as nossas adversidades, meus irmãos, não podem ser pontes para a evangelização de perdidos. Devemos orar, porque na adversidade não é uma ponte, mas é uma quebra de caminho. Mas quando é Deus que determina, isso atinge a mais pessoas e é o que nós devemos fazer, colocarmos à disposição do Senhor.
Depois, o quarto encontro é com os bereanos, o pessoal lá da cidade de Bereia, que era distante 72 quilômetros a oeste de Tessalônica. Paulo aproveitava sua condição de judeu e usava sinagogas para apresentar a mensagem de salvação. Lá, diariamente, dedicava a meditar nas Escrituras junto com os cristãos daquela cidade. E uma coisa interessante, meus irmãos, é que os bereanos eram cristãos e que eram muito afinados nas Escrituras Sagradas. E Paulo, como um homem também culto, entendido também das leis, ele teve um grande apoio daquele povo e eles gostavam de ouvir Paulo, porque Paulo sempre foi aquele homem que teve uma experiência sobrenatural com Cristo. E eu quero dizer para você que toda experiência com Cristo é sobrenatural, porque é em espírito. Vejamos bem aqui o seguinte, as palavras do salmista que exprime certeza inigualável, quando diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque teus testemunhos são minha meditação. Testemunho que quer dizer aqui que é o seguinte: a tua palavra, os teus escritos. Que alegria deve ter experimentado Paulo e Silas ao conviver com pessoas instruídas na palavra como os bereanos. E porque eles eram muito instruídos, eles se dedicavam ao estudo da palavra e pesquisavam para entender melhor. Devemos dispor em nosso coração, como Esdras, a estudar a lei do Senhor e praticá-la e ensinar a outros os estatutos e normas do Senhor. O quinto encontro foi com os atenienses. Lá em Atenas, o povo ali, muito filósofo, muito entendedores da vida, e viviam batendo cabeça, procurando acertar alguma coisa e nunca acertavam. O que só construíram foram ídolos para justificar a sua procura incontida nas suas querências. E então o que acontece? Ali em Atenas, viviam vagueando de um lado para o outro, procurando interpretar o que é bom e o que não é. Viviam filosofando, falando para lá e falando para cá. Lá existiam os grupos de filósofos, como os epicureus. Esses defendiam a ideia de que o bem supremo consiste no prazer. E os estoicos, aqueles que defendiam a harmonia com a natureza e a libertação das emoções. Paulo foi levado até o Areópago, e ali, que era um tribunal supremo, onde se discutiam os assuntos políticos e religiosos. Ali ele pregou com todo entusiasmo e ousadamente acerca do Deus desconhecido, porque lá eles fizeram tantos altares para os deuses e que fizeram um que é para o desconhecido. Esse desconhecido, então, Paulo aproveitou a oportunidade e muitos se converteram. As lições que nós tiramos ali: Paulo não se intimidou com as discussões filosóficas dominantes em Atenas. Aproveitou a oportunidade para, de forma muito criativa, pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho continua sendo rejeitada por muitos, mas aceita também por muitos. Tinha os que sempre ficavam em cima do muro, nem zombava, nem aceitava, deixava tudo para depois. Será que dentro da igreja também não tem aqueles que deixam tudo para depois? Não querem tomar uma posição ao lado de Cristo, de fazer a vontade dele? Aprendemos dessa estada de Paulo em Atenas que as oportunidades não podem ser deixadas de lado. Temos que estar sempre atentos para invadir qualquer brecha, levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Você que tem sua revista aí, tem no Para Pensar e Agir, algo fantástico que eu vou ler aqui. Até que ponto estamos dispostos a nos submeter à direção de Deus? Deus é o Senhor da obra, e para que Ele seja esta obra seja levada a todos, Ele muda ideias e pensamentos de como fazer. Muitas vezes pensamos fazer de um jeito, mas Ele quer do jeito perfeito, o jeito dele. Atos 18:9 diz: não temas, mas fala e não te cales. E há um hino no nosso hinário para o culto cristão que tem como título Fala e não te cales. É uma das coisas mais bonitas também que eu já percebi durante toda a minha vida. Estudemos a próxima lição, que é a 12ª, para na próxima sexta-feira estarmos afinados para apenas ouvir aqui uma ligeira interpretação. Que Deus nos abençoe.